Boa noite a todos, que a paz, a luz, a harmonia e o amor do Mestre Jesus possa envolver a todos nós que aqui estamos, não só nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. Sempre gostamos de dizer que é uma grande oportunidade, né, aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, considerando essa grande oportunidade de aprendizado. Que esse breve período que iremos passar, nesse momento, possamos manter-nos tranquilos, ciente da presença do Mestre Jesus entre nós, pois ele próprio diz que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria entre elas, né? E que possamos, ao término, sair daqui melhores do que chegamos. E certamente isso vai acontecer. O tema que nos foi mostrado, dado ou escolhido, eu sei que até uma certa curiosidade, né, começar pelo Moraes, né, agora há pouco, sobre a maior virtude e o maior vício, que até esse maior vício poderia ser substituído pelo pior vício, né? Mas como o título é esse. Mas antes, vou deixar um pouquinho de curiosidade, né? E também lembrar, e é muito importante, aqui que nós estamos, esse nosso momento, o porquê de nós estarmos e para onde nós iremos. Bom, somos sabedores que fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no aspecto de ignorar. Isso quer dizer, todo mundo igual, não é assim? E temos uma caminhada pela frente até chegarmos à perfeição, à felicidade plena. Essa caminhada, normalmente a gente diz que ela é longa, né? Certamente, diferentemente das pessoas, uns vão levar mais tempo e outros menos tempo. E aí, nós gostaríamos de nos posicionar nessas 5 etapas, né, que são os mundos que nós nos referimos. Primitivos, já passamos. Expiação e prova, estamos. Regenerativo, mundo de regeneração, iremos, né? Ditosos e celestes. Ora, uma escadinha, né, de 5 degraus. Nós estamos no segundo. Isto é, mais perto do início do que do fim. Mas também nos é dito, né, já há algum tempo, a Gênese já reporta, que nós estamos num momento de transição. De planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Quem é que vai? Interrogação, né? Nós temos que carimbar o passaporte. Não é assim? Isso acontece aqui e acolá, como aconteceu anteriormente com os capelinos, né, que aqui aportaram. E muitos já voltaram para suas origens. Então veja, quem não conseguir ascender para o mundo regenerativo, continuará no mundo de expiações e prova. Mas como Deus é bom, já temos trabalho, né? Então não vamos ficar desempregados. Mas a nossa intenção é o quê? Ir para esse mundo de regeneração. Não é só? Porque nós estamos em progresso. Então essa é a nossa caminhada. E no momento nós estamos cá. Ora, o hoje é o produto do ontem. Né? O nosso passado, a gente costuma dizer que é a nossa herança, né? E o futuro é está em gestação. Mas o mais importante disso tudo é o hoje, que é chamado de presente, né? Então veja, o que passou, passou. É herança. Eu não vou conseguir mudar nada do que passou, porque já passou. Mas eu posso mudar o futuro. Chico disse com muita clareza, né? Então, se eu quero mudar o futuro, eu tenho que trabalhar quando? Agora.
o hoje. Então a nossa estada nesse plano é exatamente para isso, para que a gente possa progredir moralmente. Então essa é o que aqui nós estamos fazendo. Ora, quando nós estamos aqui, numa noite de quarta-feira, podendo estar em outros locais, se estamos cá, é porque já estamos preocupados com. Não é assim? E quando nós olhamos o Evangelho, que é a nossa fonte, né? E vem aquelas dúvidas, como é que eu estou? Será que o caminho é esse? Né? Eu não estou meio fora de rota? Peguei um desvio? Nós que aqui estamos espíritas, na sua maioria, ou simpatizantes, né? Ou aqueles que vêm conhecer a casa, vamos entender que esse é o nosso momento. E o Evangelho, exatamente no capítulo 17, sede perfeitos, que fala os caracteres da perfeição, que eu não vou adentrar, mas lá tem algo que eu trouxe, quando ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, ou cristão, né? Vamos assim dizer, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas inclinações más. Então, por esse aspecto, nós entendemos que nós temos alguns impedimentos para avançar. Esses impedimentos nós chamamos de vícios e defeitos. Há um livro que nós também nos baseamos, né, embora outros, chamado Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez, que ele lá trabalha exatamente 3 degraus: vícios, defeitos e virtudes. É onde nós nos baseamos mais. Então, mostra-nos lá que nós temos impedimentos para o progresso moral. E esses impedimentos são os nossos vícios e os nossos defeitos, que eu vou rapidamente mostrar. Embora quando a gente fala em vícios e defeitos, parece que são palavras já sinônimas, né? Através dos tempos. Mas faz uma pequena diferença quando se refere a vício, mostra que eles são considerados mais comuns e estão atrelados ao corpo físico. Simples: álcool, fumo, jogo, gula e abusos sexuais. Vícios. Quando se passa lá, voltando ainda à questão dos vícios, só um breve: ninguém na nossa sociedade, né, é criticado ou é rejeitado pelo fato de fumar, beber, jogar, comer bem ou ter suas aventuras sexuais. Isso é aceito plenamente como costumes de época. Basta olhar a mídia, né? Não é assim? Ora, infelizmente, muitos de nós estamos alheios às consequências que isso nos traz. Não só físicas, como espirituais. E aí chegam os defeitos. Os defeitos que estão vinculados mais ao espírito. Que ele nos mostra, o Ney, que são aqueles impulsos grosseiros, expressões de mau caráter, reações condenáveis, falhas de comportamento, e que nem sabemos claramente como a eles nós estamos nos habituando, sem nos aperceber. E ele elenca alguns que eu vou dizer: orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, agressividade, personalismo, maledicência, intolerância, impaciência, negligência, ociosidade, reminiscência e tendências. Ele parou por aí, né? Ora, é condição de sucesso, no Mostra-nos ele, se nós conhecermos o melhor possível os nossos defeitos e os nossos vícios, né? E o preço da libertação qual é? A eterna
vigilância. Tanto que Jesus nos fala oração e vigilância, né? Então, ora, para que nós possamos vencer essas más tendências, agora há pouco nós estávamos conversando ali, nós já estamos um pouquinho mais à frente de alguns que já reconhece que tem vícios e tem defeitos. Isso basta? Eu tenho que agir, né? Passar a ação. Então, o que é que eu tenho que ter? Vontade, querer, né? Mudar. Só que tem um dito popular que diz assim, vontade é coisa que dá e passo. Então, só vontade não basta. Então, além da vontade, eu tenho que me esforçar. O que está posto naquela pergunta repetida nos 365 dias do ano da Uniluz, que é a questão do Livro dos Espíritos, que eu não vou falar para vocês lerem em casa, 909. E depois o terceiro degrau que o nosso irmão trabalha são as virtudes, que é isso que nós estamos procurando. Nós queremos nos tornar virtuosos, e já o somos, porém não somos 24 horas por dia. Aí esse é o problema. Então nós não somos lineares, nós somos senoidais, né? Hora está bem, hora não está, hora está bem. A coisa acontece assim. E esse hora está bem e não está, não só por conta de nós próprios, do nosso cotidiano, mas também por conta que nós sabemos e podemos falar, né? Não falaria em outro local, das influências espirituais. Quando tem a pergunta 459, né, do Livro dos Espíritos, perguntando se os espíritos influem nos nossos pensamentos. E lá diz que, sim, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, é muito mais do que imaginais. Então, nós temos que trabalhar também com essa área. Ora, à medida que nós vamos ficando virtuosos, a coisa começa a melhorar, né? Mas quando eu me refiro a melhorar, e no aspecto não é de aflição, não é de sofrimento, melhorar de compreensão. Essa compreensão que nós devemos ter do porquê de aqui estar e o que eu tenho que fazer para melhorar. Então a virtude, quando eu vou no dicionário, está lá assim, virtude, disposição firme e constante para a prática do bem. Virtude. Os instrutores espirituais vão além. Diz assim, a virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Ora, dentro desse quadro, essa resistência, pode se referindo aos vícios e aos defeitos, nós temos que resistir. Há momentos que é difícil. Um exemplo muito simples. A pessoa tem problema com álcool, mas quer deixar. Faz um esforço. Né? E aí um dia ele vai caminhando naquele esforço, né? Numa rua. Aí quando ele vê a rua bifurca. Uma rua passa a ter duas. Na rua A só tem bar. Na rua B, nenhum bar. Ele está no esforço. Qual a rua que vocês acham que ele deve seguir? A A que tem bar ou a B que não tem bar? Bom, provavelmente a B. Tá certo? E já. Até porque na A, cheio de bar, ele vai encontrar alguns companheiros que certamente vão convidá-lo. Né? Mas ele vai para B. Vai chegar um dia que essa resistência vai aumentar, que ele pode, com tranquilidade, passar pela rua A. Isso está afeto aos vícios e também aos defeitos, sem problema algum. À medida que eu vou adquirindo as virtudes, que eu vou ficando virtuoso. Então, quem atualmente valoriza, quem será, vou fazer uma pergunta bem simples, quem atualmente valoriza as qualidades virtuosas e procura imitar? Parece que está difícil, né? Está difícil. Os ensinamentos, não nossos, né? A mídia de maneira geral, que aparece, são situações, costuma-se dizer que a arte está num certo declínio há muitos e muitos anos,
basta ver as letras, as músicas, né? Então, esse aspecto, tudo, ou quase tudo, de maneira geral, levando para a área da sexualidade. E isso, quem já leu Libertação, quando fala de Gregório, que era um senhor das trevas, e o livro relata ao final, ele consegue o que aqui mostra ser virtuoso, via Gúbio, né, que tem lá no livro, e ele segue o bom caminho. Um outro livro, que eu não sei, esse eu não esqueço o nome, aparece lá citando o fato de Gregório, porque o local que o Gregório chefiava estava sem líder. Aí foram fazer uma eleição para eleger o líder. E essa eleição, os das trevas mostraram os seus currículos. E quem ganhou foi Tamerlão. E Tamerlão, no seu discurso de posse, começou logo assim: Gregório foi um fraco. Mas comigo, não tem isso não. E porque eu sei onde pegar o povo. São 4 letrinhas. S-E-X-O, sexo. Um outro livro chamado Transição Planetária. Lá no meio do livro, só no seu número da página, diz que a espiritualidade diariamente está, porque durante o sono nós, né? Não precisa, o espírito não precisa dormir. São levados às esferas espirituais, os comunicadores de massa, e lá só, quando eles vêm, a gente pode perceber, quase todos, eu não posso generalizar, mas o percentual é altíssimo, que tudo leva exatamente para essa área. Tamerlão falou com muita clareza. Aí o nosso irmão Prieto Pérez fala das virtudes que nós devemos conseguir. E estávamos conversando agora há pouco, e eu falei assim, se nesta encarnação nós conseguimos uma, está de bom tamanho. Até porque uma agrega outras. Mas cuidado que os vícios também agregam outros. Mas quais são as virtudes? Só para relembrar. Humildade, modéstia, sobriedade, resignação, sensatez, piedade, generosidade, beneficência, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, perdão, brandura, pacificação, companheirismo, renúncia, indulgência, misericórdia, paciência, mansuetude, vigilância, abnegação, dedicação e devotamento. Foi muito rápido, né? Teriam outras. Essas são as virtudes que ele elenca, que nós precisamos adquirir. Ora, aí sim, dentro desse aspecto, eu posso e devo mostrar a maior virtude e o maior vício. Num diálogo que existiu, e tem esse diálogo, é interessante, de um escravo, antigo escravo, chamado Esopo, que a maioria aqui conhece, e Esopo servia a casa de um chefe militar da antiga Grécia. E certo dia, o seu patrão, de Esopo, conversava com um amigo no jardim sobre os males e as virtudes do mundo. Esopo estava ali do lado, cuidando do jardim. Aí chamaram o Esopo, já que eles, cada um dava opinião, né? O chefe militar, que era o amo do Esopo, e o amigo dele. Mas sabedor que Esopo, rara inteligência, né? Chama Esopo para conversar. E nessa conversa ele fala assim: Esopo, gostaria da sua opinião de me saber se você sabe a maior virtude que existe. Aí o Esopo disse, com tranquilidade, isso aí não problema nenhum. Aí eles ficaram olhando para a cara do Esopo, porque eles estavam há horas conversando. Não, inclusive, se o meu amo deixar, eu vou no mercado e compro. Aí imagina, né? Aí que eles ficaram, mas ele autorizou. Antes de falar assim, olha, cuidado que eu estou com meu amigo aqui, você não pode me envergonhar, né? E lá foi o Esopo. Vai lá ao mercado, né? E quando ele volta, alguns minutos depois, ele volta com um pequenino embrulho. Entrega lá para o patrão, que ainda cismado, não sabia o que era aquilo, né? Abre. Quando ele abre,
que é que existia dentro do pacote? Pedaços de língua. Mas ficaram olhando aquilo ali, também sem entender, né? Assim, aí nessa hora ele dá um corretivo no Esopo, cuidado que você está me deixando em má situação. Não, meu amo, eu não vos enganei, porque a língua é realmente a maior das virtudes. Com ela nós podemos, com a língua, referindo-se à palavra, nós podemos consolar, esclarecer, aliviar, ensinar, conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas. Acaso podeis negar essas verdades? Ele já deixou em xeque o patrão e o amigo, né? Boa, meu caro. Gostaram, né? Mas já que você assim é tão desembaraçado, você pode me dizer qual é o, em vez de falar o maior vício, o pior dos vícios? Eu assim, com tranquilidade. E se o senhor me permitir, eu vou no mercado e compro. Aí você, agora o bicho pegou, né? agora não, né? Concedida a permissão, lá vai Esopo. Daqui a poucos minutos volta Esopo com outro embrulho. Entrega para o patrão. Todo mundo curioso, né? Nós não, né? Quando o patrão abre, qual é que você vai ver? Pedaços de língua. Aí eu falei, bom, agora não dá, né? Aí o Esopo fala assim, por que vocês se admiram? Do mesmo modo que a língua, a palavra, quando bem utilizada é uma sublime virtude, quando ela é relegada a planos inferiores, ela é o pior dos vícios. Concordam? Porque através da palavra ou da língua, tecem-se o quê? As intrigas. Concordam? As verdades mais sérias podem ser corrompidas, estabelecem-se discussões infrutíferas e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Será que isso está acontecendo? Sem comentário. Ora, impressionados eles com a rara inteligência de Esopo, o que é que eles fizeram? Foi libertado, né? Deixou de ser escravo e tornou-se um contador de fábulas. Quando nós aqui estamos contando uma delas de Esopo, que hoje por todo o mundo é espalhado. Então vejam, um escravo, né, como mostra-nos o texto, essa grandiosa lição. E quando nós vamos no Evangelho, não é diferente. Quando nós vamos lá no capítulo 8º, no item 8, lá está posto por Mateus, né, mensagem de Mateus, dizendo, palavra de Jesus, não é o que entra na boca que macula, corrompe o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Exatamente, não é o que entra, é o que sai. Esse exatamente o aspecto. Ora, então quando, sabedores agora do maior vício e da maior virtude, eu vou trabalhar primeiro o vício ou defeito. Aí eu elenquei, não falei um monte aqui, eu elenquei um. Como eu falei muito rápido, talvez as pessoas não tenham conseguido, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o pior vício, referindo-me à palavra, que é a maledicência. Exatamente isso aí. O que é maledicência? É o falar mal dos outros. E esse é considerado um dos maiores males do século. Eu vi outro dia, não sei se vocês concordam, que o maior ou um dos maiores problemas hoje é um problema de relacionamento entre as pessoas. E é compreensível, porque nós estamos aqui para quê? Um progresso moral.
nós reencarnamos em grupos sociais. Familiar, que a gente chama de consanguíneo, não é assim? Aqueles que moram na mesma comunidade, trabalham no mesmo local, frequentam a mesma casa. Por quê? Porque para que a gente resolva problemas de relacionamento, nós temos que estar juntos. Não podemos estar separados. Ora, através das reencarnações, as posições vão mudando. E aqueles que não são consanguíneos, estão próximos, né? A gente brinca no apartamento da porta da frente. É provável e possível, não resolvido, que na próxima eles estejam juntos. Com que finalidade? De resolver. E aí, essas situações dificultam por conta dos vícios e dos defeitos que agora nós estamos trazendo aqui a maledicência. Será que nós que aqui estamos, vamos falar baixo, a porta está fechada, sem problema, gostamos de falar mal dos outros? Não precisa levantar a mão. Será que quando nós afirmamos assim, não estou falando mal do fulano, só estou dizendo a verdade? Na verdade, nós não estamos encobrindo o prazer de falar mal dos outros? É para pensar, né? Ora, se nós nos conhecermos, né, nós vamos conseguir nos aprimorar. Mas naquela dúvida, trazendo o Ney, o livro é muito bom, ele tem uns testes. Aí eu trouxe um teste. Esse teste é o seguinte, eu vou ler muito rápido, né? E só tem duas respostas. Ou é sim, ou é não. Embora lá ele estica mais. Eu só quero sim ou não. Então, para que vocês saibam o resultado que eu vou falar no final, vocês decorem ou contem nos dedos, como quiser. Ou o sim, ou o não. Porque se ficar contando sim, não, vai enrolar. Ou escolha. Os sims eu coloco no dedo, eu conto. E quem quiser os não, também fica à vontade. Primeira pergunta, vou ser rápido, hein? Ao surgir numa conversa comentários sobre o deslize de alguém, você se interessa em ouvir? Não estou nem olhando. Ao saber de uma infidelidade de um parente ou pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? Terceiro, acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos? 4. Escandaliza-se ao saber da ocorrência escabrosa envolvendo pessoas conhecidas? 5. Sente-se atraído pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais? 6. Comenta com outros os defeitos de alguém, por quem sente qualquer antipatia? 7. Sente às vezes incontrolável impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado, confiado por pessoa de sua intimidade, o famoso segredo, né? 8. Dá ouvido a conversas sobre problemas causados por companheiros no centro espírita em que colabora? 9. Alguém lhe diz, não gosto de fulano. Beltrano é mal encarado, presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu. 10ª, para acabar. Usa por vezes expressões do tipo, aquele cara é um chato. Veja o que Beltrano me fez. Fulano só quer ser o bom. E etc, etc. Sim e não. 10 perguntas. Resposta. Se você respondeu sim, de 7 a 10 vezes, cuidado. A maledicência precisa ser combatida. Se você ficou entre 5 e 6, você está melhorando. Mas ainda precisa completar sua condição de aprendiz do Evangelho. Se você só respondeu 3 a 4, sim, meio caminho foi alcançado, prossiga. Você está próximo de libertar-se desse defeito. 1 a 2,
falta apenas um pequeno esforço para completar a sua reforma. E se você zerou no sim, não respondeu nenhum sim, afinal você conseguiu. Desse defeito, você está livre. Não vou fazer nenhuma estatística, evidentemente, né? Não cabe-me, né? Mas essas facetas da maledicência, né, como é apresentada, a gente pode elencar algumas, né? Falar mal, é o que está posto. Crítica mordaz, interpretação pejorativa, comentário malicioso, julgamento falso, suspeita comprometedora ou denúncia caluniosa. É mostrado, o Ney, a culpa é do Ney, né? Mostra que, de maneira geral, há uma tendência de comentar o mal, ou esta tendência, ela se manifesta nas conversações mantidas entre amigos, que ele dá o título de fofocas. Quais são as novidades? Aí a pessoa só dá o tema. Aí a pessoa discorre, que é uma maravilha. E nós tínhamos um amigo, né, Moraes e outro, que ele gostava muito, né? E certa feita ele falou assim, rapaz, mas eu tenho que me policiar, e querendo orientações, né? Nossa, né? Eu disse, olha, eu não sei nem o que lhe falar, mas eu vou lhe falar uma coisa. Todo dia entra um monte de gente aqui para lhe contar alguma coisa. E é uma fofoca, porque eu estou do lado. Então, veja, comece a não ouvir as fofocas, por favor, porque todo mundo já sabia. Quando ele queria contar alguma coisa, era lá na nossa sessão. E ele ouvia. Então, você pare de ouvir, que aí as pessoas não virão. Porque ele também não só ouvia, ele ouvia e falava. Exatamente isso aí, né? Então, esse é exatamente o problema. E ele tinha uma máxima que é interessante, que ele dizia assim, meus amigos não têm defeito. Meus inimigos, se não tiverem, eu boto. Acabou-se. Aí era terrível, né? Eu não tenho mais condição. Então, veja, essa é a dificuldade, porque as pessoas querem contar algo. Mas se nós seguirmos aquilo que Sócrates ensinou, que a gente chama de 3 crivos, aí a coisa resolveria. Todos conhecem os 3 crivos, mas é fácil. Diz que atribui-se a Sócrates, né? Que alguém chegou junto a dele e falou assim, Sócrates, eu tenho uma coisa para lhe contar. O que acontece no normal, né? Então o Sócrates falou assim, olha, meu amigo, antes de você contar, eu vou lhe fazer uma perguntinha. O que você vai me contar é verdade? Aí a pessoa já, bom, me contaram ali na esquina, né, já começou a dar uma primeira gaguejada. Aí o Sócrates, muito caridoso, né, não, vamos supor que seja verdade, não tem problema não. Mas vamos à segunda pergunta, o segundo crivo. O que você vai me contar é bom? Eu disse, bem, mais ou menos. Mas vamos supor que seja. Mais uma vez caridoso. Vou lhe fazer a terceira para fechar. O que você vai me contar é útil? Aí pensou, disse, não, não. Ele disse, não conte, por favor. Será que a gente faz isso? Ou fala assim, conta. Exato. Então, uma das coisas que a gente deve logo ficar ciente, pelo menos eu estou fazendo um esforço, quando alguém fala assim, olha, eu vou lhe contar um segredo, eu falo, não conte não, por favor. Conte não, que não dá. Se é segredo, é segredo. Mas entenda que o seu amigo tem um amigo que tem outro amigo, daqui a pouco a maledicência ela está instalada, né? Então veja, a Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela diz que a maledicência é cultura da inutilidade em solo apodrecido. Veja que comentário. Diz ela que a maledicência é nuvem escura. No entanto, é invariável a vitória da luz sobre a treva, certamente.
né? A luz sempre vencerá. Mas imagine quantos estragos são feitos. Porque tudo, minha gente, depende. Quando nós somos maledicentes, nós estamos criticando o outro. Nós não estamos concordando o que o outro está fazendo. Nós estamos julgando. Tudo depende do nosso olhar. Por que depende do nosso olhar? Há um livro chamado As Cordas do Citar, de Rubens Uchoa, fundador da casa, inclusive, né? E ele tem alguns livros, e esse é o que eu mais gosto, que é o primeiro, né? Ele tem um conto interessante que ele fala exatamente sobre o olhar do humano. E ele cita que o humano tem 2 tipos de olhar. Um olhar é o olhar do urubu. E o outro olhar é o olhar do garimpeiro. Qual será o nosso olhar? Qual seria o olhar do urubu? É aquele comentário assim, você fala assim, poxa, o Moraes é tão bom, trabalhador, pontual, mas esse mais é o olhar do urubu. Você diz 2 coisinhas ou 3 boas e 300 não boas. E qual é o olhar do garimpeiro que ele diz assim, fulano tem muitos defeitos, possivelmente, né? Mas é uma pessoa boa, é um bom trabalhador. Aí ele enaltece as virtudes, o garimpeiro, o olhar do garimpeiro, né? E por que ele diz isso, para quem sabe? Porque o urubu é aquela ave necrófaga, né? Você pode botar um filé mignon que ele vai esperar apodrecer para comer. O garimpeiro vive na lama, atrás de quê? Da pedra preciosa. Então, que nós tenhamos esse olhar de ver o quê? As virtudes. Porque eu procurar defeito nos outros é enxugar gelo. Todo mundo tem? Então, esse nosso olhar é que vai mudar exatamente a maneira de nós pensar, como Jesus, né? Lembra da cena do cachorro, que o Oswaldo gosta? Um cachorro morto, em estado de putrefação, não é assim? Vem Jesus com aquele monte de gente, e quando olha aquela cena, todo mundo falou mal, menos Jesus. Ele olhou para aquela carcaça de cachorro, o que é que ele disse? Que belos dentes tem esse animal. Ele conseguiu ver o que? Uma virtude. Exatamente esse aspecto. Agora, não é errado ou está dentro do nosso contexto nós verificarmos os defeitos alheios, né? Tanto que na questão 903 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, há culpa de se estudar os defeitos alheios? Pergunta 903. Ele diz assim, não. Se a intenção de proveito pessoal, evitando-os, pode ser útil. Mas se é para cultivar e divulgar, não. Então, você está vendo o defeito. Certamente você não vai seguir aquele defeito, que é um mau exemplo. Mas se for para divulgar, isso é o quê? Maledicência. Tanto que Jesus disse assim, que nós vemos um argueiro no olho do outro, mas não vemos uma trave no nosso. Ora, e a maledicência ela tem consequências, embora a gente não saiba. O livro Voltas que a Vida Dá, ele tem, parece que é o último conto dele, se não é o último, é o penúltimo, tem escrito assim, o preço do silêncio. Marcos Vinícius é o espírito que conta. No mundo espiritual, eles foram lá num estudo, daqui a pouco ele vê José. E ele conhecia José de outras e outras encarnações, mas na hora que ele vê o José, ele lembra como José gostava de falar mal dos outros, junto com ele, inclusive, né? Ele olhou José e tal, e falou assim, puxa vida, na hora que eu puder eu vou bater um papo, né? Só que a situação ia ocorrer, ele falou rapidamente e foram para o trabalho. O trabalho termina, José muito falador, né? Falou muito pouco, né? E termina aí esse encontro onde o diálogo é estabelecido. E o José fala assim, poxa, há quanto tempo, né, Marco, a gente não se vê, você deve ter notado que eu mudei, né? Realmente você tão articulado, né? Falava tantas coisas, ele não era mau, mas falava tanta coisa inadequada que muitas pessoas seguiram um caminho
não bom por conta disso, de suas palavras. E ele falou assim, mas o que acontece? Se separaram, ele disse assim, puxa vida, as encarnações aconteceram e eu continuei falando. Só que a minha língua, né, o aspecto motor chegou a tal ponto que desencarna ele. Ele é levado, essa situação é levada para os instrutores espirituais, para decidir o que ia fazer. Conclusão, reencarna ele na França, mudo, fidalgo. Diz que ouvia tantas coisas que aí parece que foi pior. Porque o pessoal aproveitava que ele não podia falar, aí desce a lenha, né? Maledicência, e ele ouvindo, incomodado com aquilo. Desencarna. Volta novamente, também na França. Já não estava mudo, mas estava extremamente gago. A gagueira era tanta que ele preferiu não falar. Aí o Marcos falou assim, rapaz, você perdeu, né? Eu disse, não, ele já estava com outro pensamento, né? Não, ganhei. Mas você nota que eu ainda tenho dificuldade de articular a palavra. E ele comenta assim, 2 encarnações foi pouco, foi barato. Consequências da maledicência. Se vocês quiserem continuar falando, é problema de vocês. Então veja, preço do silêncio, livro, voltas que a vida dá. O conto é mais longo do que eu estou falando. Ora, então nós temos que contrapor isso aí, né? Então vamos atrás de uma virtude. E qual a virtude que nós vamos pensar? A indulgência. O que é ser indulgente? É ter misericórdia com as imperfeições alheias. A indulgência é um sentimento, está lá no Evangelho, doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. É o olhar do garimpeiro, né? Em vez de ficar procurando o erro, ele vai procurar o quê? Exatamente a virtude. Então vejamos, o olhar do indulgente, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque ele não vê os defeitos. Se os vê, não divulga. Vejam que não é tão fácil, né? Pela nossa condição ainda. Não esquecendo que a indulgência faz parte do trinômio da caridade, como a entendia Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Simples, né? Simples. É o famoso BIP. Ora, então como é que nós poderíamos dar uma treinada nisso aí, né? Na indulgência. Afastando o que de nós? As críticas e os juízos que nós fazemos mal dos outros. Ser juiz, minha gente, não é muito fácil não, nem a nível de encarnado como profissão, né? Ainda mais não sendo. Julgar o outro. Nem Jesus julgou. Lembra da mulher adúltera? Quando todos queriam apedrejá-la, Jesus julgou? Embora sabedor ele que o julgamento dele seria bom, mas não julgou. O que é que ele falou? Vá, e não peques mais. Exatamente isso aí. Procurar discretamente inteirar-se das dores de alguém. Indulgente. Procurar inteirar-se discretamente das dores de alguém para auxiliá-lo, ajudá-lo. Não é para falar mal, não. Meditar antes de falar. E ser suave e seguro ao fazê-lo. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas vivenciados pelo ser humano, né? Nós gostamos muito de falar, mas não gostamos muito de ouvir, né? Temos essa ligeira dificuldade. Oswaldo está me lembrando que nós temos uma boca, mas 2 ouvidos. E aí, a nível material, né?
Nós temos curso de oratória, mas não temos curso de escutatória, né? Não temos. Então veja, ao falar, como ele mostra aqui, suave. Porque falar por falar é melhor ficar calado. Devemos falar? Sim, eu sempre costumo dizer que eu falo tudo o que eu quero. Mas, no momento oportuno, certo, e erro de monte, isso com essa preocupação, hein? Imagina que as pessoas que não são, que falam que, diz assim, eu falo porque se eu não falar eu vou explodir. Aí ela fala não explode, mas 100 explodem. Não adiantou. Aí quando foi o estudo da semana, né? A desgraça real. Qual é a desgraça? São as consequências dos nossos maus procedimentos. Aí que a desgraça é essa. Esclarecer tranquilo, objetivamente, ao invés de apontar erros. Em vez de a gente apontar erro, a gente esclarece. Não comentar problemas particulares a nós confiados. O contrário da maledicência. E a maledicência, a indulgência, perdão, ela traz benefícios, né? Só traz benefícios. O contrário, que nós falamos da maledicência, traz o quê? Malefícios, né? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento, nós sendo indulgentes, provavelmente vai o quê? Sensibilizar os outros. É ou não é? E para nós próprios, a conquista do coração do outro. Então, sendo a indulgência é a palavra de ordem, contrapondo a maledicência, né? Então, veja, nós precisamos, todos nós, melhorar o nosso olhar. Assim? Termos olhos de quê? De simpatia, vontade de gostar do outro. Porque Jesus disse com muita clareza, né? Amar a Deus e ao próximo. E o próximo, quer queiramos ou não, ele é a ponte para nós chegarmos à perfeição. Sem o próximo, a gente não chega. Porque nós somos seres gregários. Vivemos em sociedade. Então, nós devemos exatamente mudar esse olhar e essa atitude que nós tendo, vamos facilitar o desenvolvimento do amor em nós. E esse amor, certamente, vai aos outros, né? Que nós possamos ter um bom olhar, mas aquele olhar de Jesus, como Emmanuel nos traz num poema, para concluir, que diz assim, o título é O Olhar de Jesus. Recordemos o olhar pleno de amor e compreensão de nosso Salvador, a fim de não nos preocupar o argueiro, que às vezes turva o olhar de um companheiro. No cego Bartimeu de Jericó, Jesus não vê densas trevas tão só, mas sim o amigo que anseia enxergar para as riquezas de Deus vivenciar. Em Madalena, vê a mulher sofrida, pelos demônios da sombra possuída, e lhe restaura o coração dileto, para anunciá-lo um dia ressurreto. Não vê em Zaqueu o expoente da usura, mas o emissário que os bens enclausura, e lhe devolve o trabalho e a razão, a sábia e justa administração. Pedro não é, na negativa instante, o amigo fraco, e sim invigilante. Ali exigir compreensão permanente, até ser luz no evangelho nascente. Não vê o ingrato em Judas, mas o irmão que se traiu pela própria ilusão, e ao perdoá-lo, estende à humanidade o seu amor-perdão de idade a idade. Busquemos algo do olhar de Jesus para banhar nossos olhos de luz, e toda crítica ou maledicência será banida de nossa consciência. Porque teremos então atingido o grande entendimento prometido,
que nos fará sentir em cada irmão alguém credor de auxílio e compaixão. E assim, no olhar em branda semiluz, teremos algo do olhar de Jesus. Muita paz.